Não é porque é natural, tá lá na natureza, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. Inclusive, boa parte dos medicamentos que nós temos hoje no mundo foram retirados da natureza, gente. Tá? A partir de estudos, a partir de observação, né, de um povo, de uma cultura, de falar que aquilo ali é bom para tal coisa, e aí, olha, vamos pesquisar, vamos estudar sobre isso. Poxa, realmente esse composto aqui tem um potencial. E isso vai para níveis maiores. E isso leva tempo, são anos de pesquisa para a gente ver se aquela substância realmente ela tem um potencial curativo, um potencial para determinada condição aí de saúde, tá? E aí, na dose certa, quando a gente tem uma bula de medicamento, né? A gente tem ali um passo a passo, a gente tem a dose que é a dose terapêutica, a gente tem a dose que é letal, tá? A gente tem interações medicamentosas, com o que aquilo ali interage, né? A gente tem a questão que se chama, que eu não vou entrar nesse assunto, mas é uma coisa chamada farmacocinética e farmacodinâmica, onde a farmacocinética é o que a substância, no caso, o ativo, né? Ele vai fazer, o nosso corpo vai fazer com ele. Então, ele vai passar pelo estômago, ele pode ser degradado ali pelo ácido, ele pode ser absorvido lá no intestino, enfim. Então, o que o nosso corpo vai fazer com essa substância? Já a farmacodinâmica é o que essa substância lá dentro do nosso corpo vai fazer. Vai ativar algum receptor, vai bloquear alguma coisa, vai desencadear algum processo metabólico, enfim, né? Só tem que os medicamentos a gente tem hoje bonitinho qual é realmente o papel deles. O que eles fazem, o que eles não fazem, toxicidades, e a gente tem isso. Quando a gente chega nas plantas, e aí nós temos uma variedade enorme, inclusive aqui no Brasil, não é tudo que a gente tem estudo. Não é tudo que a gente tem comprovação científica, porque não se estudou tudo ainda, tá? E aqui eu já quero te falar que eu não sou contra chás, eu não sou contra o uso dos naturais, de uma terapia alternativa, ou terapias alternativas, inclusive as minhas alunas dentro do Recomece, elas têm um e-book dos chás, tá? Com orientações para elas utilizarem de forma segura, tá? Então, não é que eu sou contra chás. Agora, a gente precisa saber utilizar. Não é, então, já cai por terra aqui. Não é porque tudo que é natural, você vai fazer lá, você vai comer, você vai tomar um chá e que não vai fazer mal. Não é assim, tá? E as plantas, elas produzem os ativos para a sobrevivência delas. Então, às vezes, a planta ela está produzindo aquele ativo ali porque ela está sendo atacada, tá? Então, ela faz aquele ativo para que os insetos, os animais sejam repelidos. Ou, às vezes, é porque ela quer atrair esses insetos para polinização, por exemplo, né? Então, as flores têm todo esse processo. Tudo na natureza tem um porquê. E assim, quando tá sol, quando tá chuva, se o solo tá mais pobre, se tá rico de tal coisa, se tá tendo uma contaminação ali por alguma praga, essas plantas que estão ali, elas vão expressar determinadas substâncias. Então, inclusive, o estudo dos ativos, dos fitoativos, que a gente faz isso na faculdade de farmácia, né? Que chama farmacognosia, que é uma disciplina, inclusive, quem já passou, quem é farmacêutico aí sabe. O negócio é complexo, porque é complexo estudar a planta, tá? Quando a gente vai ver a quantidade de ativos ali e das diferentes dosagens. Então, essa planta, ela vai ter determinados ativos, a depender da época do ano, de como foi a colheita, de tudo, para ter aquela extração daqueles ativos, tá? Então, é um negócio mais complexo.